Oi, eu sou o Leandro e nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o livro Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo do Benjamin Alleri Sons. Esse livro faz parte do desafio literário em que eu me propus a ler pelo menos 12 livros durante o ano de 2025 e se você quiser ganhar esta cópia é só ficar atento porque nessa análise eu vou fazer a leitura da sinopse com alguns comentários, vou falar um pouco da biografia do autor, vou falar da continuação do livro, também fazer um comentário do filme que foi baseado neste livro e também vou dizer como você pode ganhar esta cortesia aqui no finalzinho, tá? Então é só ficar atento que no final eu vou falar como você pode ganhar. Vamos começar então com a leitura da sinopse. Ela fala o seguinte: Aristóteles, ou Ari, como ele prefere ser chamado, é um jovem de 15 anos, solitário e introspectivo, revoltado com todos os segredos que o mantém distante da verdade sobre a sua própria vida. Aqui a gente vai ter um desabafo, basicamente, do Ari. Aqui é basicamente um livro falado, totalmente narrado com ele, né? Vendo a sua perspectiva. Também tem alguns diálogos dos amigos, da família. Mas aqui é basicamente focado no Aristóteles. Ele é um jovem revoltado, de 15 anos, então ele tá no ápice da sua puberdade, é um adolescente bem revoltado e isso vai ficar bem claro durante toda a leitura do livro. É uma leitura bem simples e bem clara, e aqui a sinopse é bem sincera, tá? É um jovem de 15 anos, solitário e introspectivo, revoltado com todos os segredos que o mantém distante. Ele é revoltado com tudo. Aqui você tem um jovem revoltado. Então, essa é a premissa do livro. Continuando, fala assim, né? Há anos ele não escuta o nome do irmão mais velho dentro de casa e tudo o que ele sabe é que Bernardo está preso, mas não tem ideia do que aconteceu. Ele já não suporta todo este mistério à sua volta, principalmente quando há ainda mais mistérios escondidos dentro de si. Então a gente tem um jovem revoltado porque ele não entende por que os pais não comentam sobre o irmão mais velho dele que está preso, ele não sabe por que o irmão está preso, aqui ele fica revoltado sobre isso, ele fica revoltado de ter que ser aquela de que a mãe dele gosta muito dele, a mãe dele gosta dele, o pai dele é um senhor recluso que viveu uma guerra, no Vietnã, então ele tem os próprios traumas e ele não sabe também por que que isso acontece, ele não sabe por que que o irmão não é comentado dentro de casa, apesar de ele ter uma lembrança muito boa do irmão, ele não sabe por que que ele tá preso, por que que o irmão tá preso, ele não sabe por que que ninguém comenta por que que o irmão tá preso, e aí tudo isso é revelado aqui no livro, tá? Então, além de tudo isso, ele não entende por que que ele não consegue se encaixar na sociedade. Tem um detalhe aqui interessante, porque o livro faz uma descrição muito clara do que é ser um adolescente diferente dos outros. E no caso do Aristóteles, ele é diferente dos outros e ele não sabe por quê, né? Ele não entende por que que ele é diferente, ele não entende por que que ele tem essa raiva dentro dele, ele não entende por que que isso acontece e ele vai tentando descobrir isso com o passar do tempo. Continuando, fala o seguinte, né? Ari acha que ter 15 anos é a pior tragédia que pode acontecer a alguém. Aqui a gente tem um drama, né? Bom, quem é adolescente sabe que essa fase da adolescência é muito braba. Eu tenho 34 anos, eu lembro que a minha fase da adolescência ela não foi tão braba assim porque eu tinha amizades. Eu tinha muitos amigos ali dentro da escola, eu era uma pessoa sociável, até hoje eu sou uma pessoa muito sociável, mas eu entendo que tem adolescentes que chegam nessa fase, e estão enclausurados, eles estão com muita raiva acumulada, eles não conseguem desenvolver amizade, e eu, como professor, eu vejo isso. Pra gente como professor, né, pra nós como professores, é muito triste ver um adolescente que ele se isola e eu entendo que dentro ali da adolescência, se você não tiver muito jogo de cintura, você não consegue realmente desenvolver amizades. Eu tive a sorte de, durante a minha adolescência, eu ter muitos amigos, eu tenho uma família grande, uma família calorosa e bastante amorosa, mas eu entendo que isso não é a realidade de todo mundo. E eu sei o quão bravo é, né, para um adolescente nessa fase, principalmente, se encaixar, e principalmente no caso aqui do Ari, né, o Aristóteles, ele não consegue se encaixar e ele não entende por que que ele não consegue se encaixar, né? Ele é um descendente de mexicano e ele não consegue se encaixar na tribo dele dos mexicanos. Ele é um adolescente e não consegue gostar das brincadeiras que os adolescentes geralmente gostam. Então ele é uma pessoa que tá fora ali do meio, né? Bom, continuando, ele fala: ele não sabe direito quem é, muito menos quem deveria ser. Não se sente confortável no próprio corpo, não tem muitos amigos e está longe de ser o protagonista de sua vida. Aqui a gente tem
basicamente uma leitura voltada para os adolescentes que estão encarando essa fase da vida que é muito complicada, que é a adolescência. Então a adolescência ela pode ter muitos vieses, né? Ele pode ter muitos caminhos. Quando você é adolescente, você pode estar no momento que você está com aquele batalhão, turbilhão de emoções por conta dos hormônios que estão aflorando, por conta da puberdade, e aí você não se sente confortável no seu próprio corpo, você pode ter até muitos amigos, mas você tem muitos inimigos também. A adolescência é muito sobre ter inimizades, né? A adolescência é aquele momento que você começa a entender que nem todo mundo é amigo, né? Quando você tá na infância, todo mundo é um amiguinho, tudo mais. Você tem uma briguinha, mas a briguinha ela é bem conservada. Quando você chega na adolescência, você tem brigas que são muito brabas mesmo, né? E aqui a gente tem esse drama do Aristóteles, porque ele é uma pessoa que está totalmente isolada, ele não tem amigos, ele tem duas conhecidas na escola, ele é aquela pessoa que não quer falar com ninguém, é uma pessoa totalmente isolada, ele não entende por que isso acontece, tá com briga com o próprio corpo, não entende, ele acha que ele não vai ter sucesso em nada, porque ele não é protagonista em nada, ele não é bom em nada, e aí acontece o que a gente vai ver aqui é o seguinte, né? Que fala o seguinte, então, quando chegam as férias de verão, Ari se pergunta se finalmente descobrirá o mundo que está lá fora à sua espera e de que ele tanto ouve falar. Seguindo a filosofia de que é melhor se entediar sozinho do que acompanhado, sai para nadar, ou melhor, para boiar pela piscina, já que nunca haviam ensinado a nadar para valer. Por acaso, lá ele encontra um garoto que, apesar de também ter ascendência mexicana e o nome de um intelectual famoso, é completamente diferente dele. Aqui começa a história da amizade entre o Aristóteles e o Dante, né? O Ari e o Dante. Nesse momento, ele vai para a piscina, é o comecinho do livro, então aqui eu não vou dar nenhum spoiler, eu vou tentar fazer os comentários bem gerais, porque qualquer coisa que eu falar aqui vai tirar a surpresa que é e a maravilha que é de ler esse livro. Então ele vai para a piscina, ele encontra ele tá lá tentando boiar, porque ele não quer pedir ajuda dos salva-vidas e do pessoal que tá lá para ensinar ele a nadar. Então ele não quer pedir ajuda, ele não quer chegar perto desse pessoal, porque são os adolescentes que estão falando só em sexo, estão falando de mulher, estão falando de transar com um monte de menina, e ele não quer falar sobre isso, ele não se sente confortável em tratar as pessoas dessa maneira, vamos dizer assim. E aí tem um menino do lado dele que fala, ó, se tu quiser eu posso te ensinar a nadar. Quer aprender a nadar? Ele ignora de início, e aí o menino insiste, você quer aprender a nadar? Eu te ensino a nadar, né? E aí começa essa amizade entre eles dois, né? Um tentando ensinar o outro a nadar. Continuando, fala o seguinte, né? O que começa com uma aula de natação, aos poucos se transforma numa amizade especial, do tipo que muda a vida das pessoas e dura para sempre. E é através dessa amizade que Ari e Dante vão descobrir mais sobre si mesmos e sobre o tipo de pessoa que querem ser. Então aqui a gente tem uma história que vai contar sobre a descoberta, principalmente começa com uma amizade muito forte e depois vai ter a descoberta do relacionamento entre eles. Então o Aristóteles ele tá travando essas batalhas dentro de si. O Dante também tá se descobrindo o que ele gosta realmente de verdade. Então aqui eu tenho que deixar bem claro que é o seguinte, aqui é basicamente uma história que vai envolver a amizade, a importância das amizades dentro da adolescência e vai envolver uma história de descoberta de sexualidade. Então, eu tô deixando isso aqui claro, por quê? Porque é um livro sobre a descoberta da sexualidade na adolescência. Quando você tá passando da fase dos 14 para os 15 anos, né, dos 13, 14, 15, 16, é a fase que o adolescente ele tá focado ali, claro, na escola, tem muito trabalho para ser feito, ele tá ali tendo as suas batalhas individuais, mas é o momento em que acontece a descoberta da sexualidade dentro da adolescência. Então aqui é um livro que vai trazer o aspecto de uma pessoa que está se descobrindo dentro de sua sexualidade. Então, já deixando claro, porque não é spoiler isso, tá? Aqui vai trazer alguns aspectos de romance da comunidade LGBTQIA+. Se você é uma pessoa que não quer ler livros sobre a comunidade LGBTQIA+, você tem que passar longe disso aqui. Por quê? Porque é um livro que vai trazer claramente um romance entre um romance não é mais uma descoberta de sexualidade que acontece na adolescência. E aí, antes de eu falar aqui sobre a sinopse, eu falar um pouco sobre o filme, eu gosto de deixar isso bem claro, porque quando você vai ler o título do livro, ele fala assim, ó, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Então,
pode dar a entender, você que está desavisado, pode dar a entender que é, na verdade, um livro sobre astronomia, ou então é um livro sobre universo, ou então sobre fantasia. Não é nada disso. É um livro bem real mesmo, sobre descoberta de sexualidade dentro da adolescência. E é um recorte muito específico para aqueles adolescentes que estão se descobrindo, descobrindo por estar interessados por pessoas do mesmo sexo. E principalmente no caso aqui dos meninos, tá? Então eu não tenho um recorte ainda feminino sobre isso, mas aqui é um recorte masculino. Então é um menino que está descobrindo... Meninos que estão descobrindo ter atração por outros meninos. Basicamente é isso aqui, tá? Vou falar um pouquinho sobre o autor, tá? O autor é o Benjamin Allery Sanz, nasceu em 1954 no Novo México, Estados Unidos, foi chefe do departamento de escrita criativa da Universidade do Texas em El Paso e hoje se dedica exclusivamente a escrever prosa e poesia para jovens e adultos. Seu primeiro livro de poesias, Calendar of Dust, ganhou o American Book Award em 1992. Em 2013, Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo foi escolhido livro de honra do Michael L. Printz Award e recebeu o Stonewall Book Award, entre vários outros prêmios. Essa imagem eu tirei do KTPE, né, do Google. E, bom, tem continuação o livro? Tem continuação, tá? O livro teve uma continuação chamada de Aristóteles e Dante Mergulham nas Águas do Mundo. Essa imagem eu retirei da Amazon. Esse livro ele é muito elogiado também, assim como Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. E aí, eu vou falar também que, com base nesse livro, surgiu um filme, tá? O filme se chama Os Segredos do Universo por Aristóteles e Dante, foi lançado em 2023. Esse livro do Aristóteles e Dante ele é uma adaptação extremamente fiel ao livro, tá? Esse filme é extremamente fiel ao livro. O que eu sugiro pra você? Se você tá querendo um filme, um romance LGBTQIA+, você vai ver direto o filme, tá? O filme é uma adaptação extremamente fiel. Eu falo sobre isso porque as poucas adaptações que eles... É muito raro você encontrar uma adaptação tão boa, tão legal, tão divertida, e os protagonistas retratados de maneira tão fiel aqui, tá? No caso, eu particularmente achei que o Dante no filme não tá tão bem retratado, não tá tão bem caracterizado, na verdade, mas a interpretação, né? A interpretação do menino que faz o Dante é muito boa no filme. Você sente ali o amor que aquele menino tem, você sente a pureza daquele menino, mas claro que nada se compara com a grandiosidade que é o livro. Então, o que eu aconselho para você? Você quer ver todo esse universo? Primeiro, você vai ler este livro aqui. Depois, você vai e assiste o filme. E aí você vai ter uma ótima experiência, você não vai ficar com raiva. Agora, se você for só ver o filme, provavelmente você vai achar que foi muito rápido, que nada foi muito explicado, mas é porque não tem como tirar toda a complexidade aqui, ó. São quase 400 páginas, com muitos detalhes que não tem como passar no filme aqui, no filme, na adaptação, né? Falando aqui então se valeu a pena. Bom, primeiro, qual é o valor atual do livro? O livro atualmente está custando R$ 27,96 na Amazon. Então é um valor que eu considero particularmente um pouco alto, mas é um valor que, como eu coloquei aqui, né? Esse valor, ele valeu a pena pagar? Vale a pena pagar esse valor por ele? Vale, tá? O ritmo de leitura dessa aqui, pessoal, eu li esse livro, são quase 400 páginas. Eu li numa velocidade extremamente rápida. E o meu último sprint de leitura, que eu vou agora cronometrar para dizer quantas horas eu demorei para ler o livro. O meu último sprint de leitura foi de 6 horas. Eu passei 6 horas direto lendo o livro. Tem noção que chegou o final de semana agora, sábado, eu comecei a ler e peguei 6 horas de leitura sem parar e sem cansar, porque o livro é muito bom, o ritmo de leitura é rápido, você vai gostar da leitura, se você é um adolescente, e principalmente se você está nesse universo, né, de descobertas da adolescência, você vai gostar muito, né? Eu leria novamente? Particularmente não. Por que eu não leria novamente? Porque eu acho que o público-alvo, na minha opinião, é para adolescentes ou então um adulto ali que já tá bem definido na sua sexualidade, ele olha ali e ele fala, bom, deixa eu dar uma lida nesse livro aqui pra ver o que é. Ele vai gostar, por exemplo, eu gostei do livro, mas é um livro que eu vou parar e vou ler novamente? Não, porque é um romancezinho muito... É um romance para adolescente, né? E eu não sou mais adolescente, então pra mim não faz mais tanto sentido ler esse livro, tá? Mas eu li, gostei, tá? Tanto é que a minha nota final é 5 de 5.
nota máxima. Esse livro aqui é uma nota máxima pra mim. Eu só não vou ler novamente realmente porque não sou o público-alvo. É muito adolescente pra mim. É muito adolescente pra mim no caso, tá? Então não é o livro que eu vá ler novamente pra relaxar, né? E aí, depois do que eu falei aqui, bom, se você quiser ganhar este livro, você pode ganhar esta cópia aqui, eu vou mandar pra você, tá? E aí, como é que você vai fazer? Primeiro, você vai deixar o like nesse vídeo, mesmo que você não ganhou, deixa o like aí nesse vídeo pra ajudar, tá? Então você vai deixar um like, vai comentar: quero aprender a nadar e esse livro. Quero aprender a nadar e esse livro. Quero aprender a nadar e esse livro. E aí você vai mandar um e-mail para dicadoleandro@gmail.com avisando que você comentou. Também você vai ver o aviso de responsabilidade que está no final deste livro. Lembrando que a idade de leitura sugerida pela editora é de 14 anos e acima. Repetindo, a idade sugerida pela editora é de 14 anos e acima. Eu falo isso porque lembra que vai ter um aviso no final desse vídeo pedindo para você, explicando todas as condições, né? Porque aqui é um livro que tem adolescentes consumindo drogas, tem adolescentes bebendo, tem palavras de baixo calão, então se você é menor de idade, você tem que dar uma olhadinha. E eu quero esse livro, você tem que dar uma olhadinha no aviso de responsabilidade, tá? Eu não vou deixar isso bem claro. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você deixe esse like aí no finalzinho, tá? E espero que você esteja aqui nos nossos próximos vídeos. Deixa o like, comenta e compartilha para o máximo de pessoas que puder, tá? Um abraço e até a próxima. Aviso de responsabilidade: os livros analisados e disponibilizados neste canal seguem as classificações recomendadas pela editora ou pelo mercado editorial. Algumas obras podem conter conteúdos indicados para maiores de 10, 12, 14, 16 ou 18 anos. Caso você seja menor de idade, consulte seus pais ou responsáveis antes de solicitar o envio de livros com indicação etária. A decisão final sobre o acesso e a leitura é de responsabilidade do responsável legal do menor. Este canal não incentiva a leitura de materiais impróprios para a idade do público, respeitando as recomendações editoriais e a legislação vigente.